Hoje eu vou começar esse vídeo pelo final do episódio, porque foi muito arrepiante. Arrepiante? Não existe essa palavra não. Existe. O final desse episódio, a Marian segurando a mão da Camille, fiquei toda arrepiada. Não gosto nem de ver de novo. Penso. Vamos comentar aqui agora o 6º episódio de Sharp Objects, ou Objetos Cortantes, depende do seu gosto linguístico. Cherry, ou cereja. A Bia vai fazer a sinopse em 10 segundos. Uma evidência do assassinato da Anne Ash é encontrada. A Camila encontra suas ex-colegas de ensino médio, enquanto Richard pesquisa sobre o seu passado. A Ama e a Camille se conectam através do consumo de drogas. Não usem drogas. Seja careta. A Dora começa a ter uma atitude um pouco mais agressiva depois que encontram essa evidência do assassinato, que é a bicicletinha da Anne, né? E convenientemente acharam na propriedade dela, avisam primeiro ela do que a polícia, aquelas coincidências que acontecem nesses tipos de tramas, né? Que é bastante interessante e que bota aí um temperinho a mais para a solução desses assassinatos. E agora que ela fala pra Camille que ela tem que ir embora, que já tá passando da hora, quando a Camille confronta que ela não contou e não chamou a Camille pra participar do enterro da bicicleta. O Alan também, nesse momento, tem umas atitudes bem diferentes do que ele vem tendo, né? Ele reclama que a Camille colocou o carro em cima da grama, vai falar com ela, vai tirar satisfação, vai pedir pra ela tirar. E ele comenta também sobre a avó da Camille. E faz uma certa comparação entre as duas, entre a avó e a Camille, pelo fato de elas perturbarem a Dora, né? E agora ele tem uma atitude totalmente diferente com a Camille, né? Bem super agressiva, assim, tipo, acho que tá na hora de você ir embora mesmo, e fica trazendo essa memória da avó. O que é curioso é que ele fala pra Dora que ela sempre teve um jeito melhor com as meninas. Ele fala que a Dora sempre lidou melhor com as meninas, o que é extremamente misterioso e curioso, né? Num ambiente, num contexto que você está investigando assassinatos de meninas. Inclusive, retomando o tempo inteiro a morte da filha dela neste episódio, né? As circunstâncias da morte da Marian foram bem suspeitas, a gente descobre neste, né? Quando a Jack fala pro Richard que não teve autópsia, quando ele pergunta do que a Marian morreu, aí fica aquela coisa no ar, tipo assim, é claro que não ia deixar, ela fala, claro que a Dora não ia deixar abrir a filhinha perfeita dela, mas ali tem um componente que fica misterioso, né? Por que não fizeram a autópsia? Não quiseram saber do que a menina morreu? Mas ela era doente, né? Mas não fica claro que ela morreu por causa da doença dela. Como tinha aquela sensação de que ela era uma menina doente, aí a gente ainda não tinha desconfiado de que eram suspeitas as circunstâncias dela ter morrido. Finalmente vai se falar sobre o assassinato e foi encontrada alguma evidência, porque até o momento já é o 6º episódio e meio que ficou em plano de fundo, como a gente até já comentou. O xerife Vickery já acha que está resolvido, já que um dos funcionários diz ter visto John King jogando a bicicleta dentro do rio. Um dos funcionários mexicanos, inclusive, que ele acreditava que os mexicanos poderiam ser os criminosos. Tem um detalhe muito estranho que eles fizeram questão de mostrar. É muito recorrente ter ventiladores em todos os lugares. A gente já comentou isso? Já. Sobre ser tipo uma coisa presa no passado? Já. Esse é um episódio que aparentemente está bem quente, eles comentam algumas vezes, o Richard está suando o tempo todo. E na casa do Vickery, eles mostram um ar-condicionado. E a gente ficou pensando, o que será que isso quer dizer? Será que isso quer dizer alguma coisa? Os ventiladores dão esse ar sufocante que tem no Wind Gap, né? Aquele ambiente super... parece bastante úmido, assim, meio pegajoso, meio... E uma prisão ao passado, né? Como se não quisessem evoluir e modernizar as coisas. Tem uma cena muito legal que exemplifica esse calor, né? Tanto esse calor literal, né? Esse ambiente super sufocante, super úmido. Que é quando o detetive Richard encontra a Jack na cena do crime e ela fala assim, você tá ficando quente. E não é só por conta do tempo. Dando a entender que ele, né, tipo... É aquela brincadeira, né, tá quente, tá frio. Guess what we found today, thanks to your mom. Eu tive a impressão de que o Richard estava desconfiado da Camille. Que ele foi pesquisar e investigar sobre o passado dela para saber se ela seria capaz de machucar outras pessoas. Porque ele faz essa pergunta lá no hospital, que tipo de
coisa que as pessoas que são internadas aqui fazem. E aí o médico diz que é contra elas mesmas, né? Geralmente. E é nesse momento que eles estão conversando, o Jack e o Richard, que a Jack retoma aquela história de que a Camille é rodeada de meninas mortas. Parece existir uma cobrança muito grande para as crianças de Wind Gap. Tem várias expectativas em cima delas. Quando a Dora conversa com a Camille no Ripe, ela fala que achava que quando a Camille nascesse tudo ia mudar, tudo ia melhorar. E a Kate Lacey, uma das colegas da Camille, que é dona da casa onde elas se encontram, ela diz que depois que ela se tornou mãe, que aí ela entendeu o sentido de ser mulher, e elas meio que cobram da Camille, meio que julgam ela porque ela não tem filhos e porque ela vive uma vida totalmente diferente. Eu fico pensando que talvez por isso, por causa dessa cobrança, desse relacionamento que é meio complicado, né, no mínimo, entre os pais e os filhos, que as crianças de lá são meio doidinhas, né? Os adolescentes, a gente tem reparado que eles são bem rebeldes. Nesse encontro tem uma mulher que continua completamente outsider, assim, ela tá... Parece que é apenas conformismo mesmo, que ela tá junto daquelas garotas e daquelas mulheres ainda. São amigas de infância, da época da escola, que cresceram juntos. A Camille é a ovelha desgarrada, que foi embora, e agora tá voltando pra investigação e tal. E aí tem uma mulher negra, que é a mulher que mais compreende a Camille, e desde criança essa relação entre elas se estabeleceu desse jeito. No flashback ela é a única que percebe de fato o que era o sangramento da Camille, né? Enquanto as outras ficam fazendo piadinha com a menstruação dela e tal, ela vê e aí ela conta pra Camille agora que elas são adultas, né? Fala, você acha que eu não percebi e tal? Uma mulher negra naquela sociedade extremamente racista, ela é também uma outsider, ela é uma espécie de ovelha desgarrada ali também. É por conveniência, provavelmente classe social, né? Tá na cara que ela tá na mesma classe social que aquelas outras mulheres, ela meio que faz parte do clubinho, mas ela é uma pessoa, uma espécie de estranho ali, né? E combina muito com a Camille nesse sentido, tanto que as duas ficam, no encontro, elas ficam juntas e depois elas saem juntas da casa. E parece uma relação bem parecida do passado com o presente. As outras mulheres, quando eram crianças, ficavam provocando e continuam provocando as duas, né? Que são meio que as fora do padrãozinho do grupo delas. É interessante ver como que é um outro olhar também de uma pessoa que é de Wind Gap, mas aí você, como você é um páreo ali desde sempre, por conta do racismo daquela sociedade, que vem da história da cidade, você consegue enxergar diferente, né? Nesse encontro, o Kirk Lacey, que é aquele professor da AMA, que é o cara que participou do estupro coletivo da Camille, se desculpa com ela, né? Uma desculpa que ela não aceita porque continua criando a narrativa de que foi ok, tipo, eles saíram pra transar depois do jogo. Eu interpreto como uma negação dela disso que aconteceu, porque ela fala claramente, não foi nada. Mas a gente vem acompanhando os flashbacks dela, que atormenta né? ela até hoje. O pedido de desculpa dele vem atrelado a uma justificativa de por que isso atormenta ele. Porque ele tem filhas agora, hoje. Né? Isso é tão complicado porque o que significa que ele admite que esse tipo de coisa acontece pelo machismo, que acontece com as mulheres. Eu achei muito poderoso, muito importante isso. Tem muita gente que justifica ou que tenta convencer as pessoas de não serem machistas por isso. Ah, você tem mãe, você tem filhos. Gente, não importa. Você tem que tratar com respeito as pessoas, independente de você conhecer. Se a gente for tratar dessa maneira, então a gente só vai ter respeito por coisas que a gente se identifica. É meio estranho, né? You're making your mother ill. And I'm gonna have to ask you to leave if these conditions don't improve. Logo no começo do episódio a gente descobre por que ele se chama Cherry, cereja, que é quando a Camille chega já depois da noite que ela teve com o detetive, no quartinho dele lá no motel, e ela praticamente detona uma torta de cereja que estava em cima da mesa lá, assim. Parecia até meio que restos de alguma coisa da festa, né? E aí ela tá comendo assim com uma voracidade absurda. Aí chega a mãe dela. É a primeira vez que ela tá comendo, né? E aí ela tem um flashback de quando ela era líder de torcida, vestida com o uniformezinho de cheerleader. E a Marian tava viva ainda nessa época. Não tinha virado fantasma ainda.
E aí Aí descobre que é igual Sexto Sentido, é só fantasma. E a Marion fala, nossa, como ela tá bonita, olha só, ela tá... Dá vontade de morder. Dá vontade de morder. Aí a mãe dela vira e fala, como uma cereja. E aí depois a Becca, que é essa amiga que a gente falou negra, que tem essa relação com a Camille muito interessante, ela conta, quando elas estão conversando no carro, ela fala assim, a gente era como cereja, suculenta por fora, mas dentro meio vazio, meio como se fosse um buraco negro, assim, né? Uma coisa meio... Não é exatamente um vazio existencial completo, mas é uma coisa que também é meio... não sabe o que é, sombrio, né? A Becca também diz que viu o que estava escrito na perna da Camille quando elas eram adolescentes, que era Cherry. E aí, sobre a Marion falar que dá vontade de morder, fica mais curioso, mais misterioso também, como quase tudo que tem nessa série, né? Essas falas que parece que são tudo meio ambíguo, tudo com duplo sentido. Uma coisa junto com a outra. Quando a Camille vai entrevistar a Ashley de novo, ela vê a orelha da Ashley mordida. E aí a Ashley tá vestida daquele jeitinho que ela parece que só tem aquela roupa também. Ela deve ter, só tem o uniforme de cheerleader no armário dela, né? Pelo menos esse dia ela tava treinando, não era só pra se alegrar. E ela tava vestida como líder de torcida, tal como a Camille tava no passado. A diferença ali são as cores, né, que você notou. Na época da Camille ela realmente era um uniforme vermelhinho, parecia uma cerejinha mesmo. E ela é ruivinha, né, e tal. E agora ela tá com aquele uniforme cinzento, azulado lá, que é o novo uniforme da líder de torcida. Mas não deixa de ser curioso, né? A Marion fala que dá vontade de morder, aí você corta pra cena com a Ashley que ela tá com a orelha mordida, que fica intrigando a Camille também. A pergunta se foi a Natalie. Não foi? Que mordeu. Uhum. Quando ela pergunta isso, aí a Ashley dá um negócio assim que... é uma frasezinha que é tipo solta assim, mas que diz tudo, cara. Que é assim, você quer saber da Natalie? Pergunta pra sua mãe. Nesse mesmo momento está acontecendo outra coisa bem bizarra, bem estranha, que é a conversa da Ama, que tá na piscina, com o John Keane. É totalmente bizarro, ele fala pra ela que vai chegar a sua vez. No começo do episódio anterior, a Ama já tinha cutucado ele, então a gente vê que ali tem alguma treta entre eles. E no final, quando tem a festa, a Ashley chega e briga com a Ama. Então esses três aí estão aprontando alguma coisa. Altas aventuras. No final do episódio, tem a Marion encapetada, segurando a mão da Camille. Mas antes disso, a gente vê uma conexão muito forte da Camille com a Ama, causada principalmente pelo consumo de drogas e álcool excessivo. Não façam isso para se conectar com as pessoas. Eu achei muito bem feita, bem bonita a fotografia, a edição das cenas que elas estão andando de patins e voltando para casa. Dá uma sensação meio de tontura na gente também. E a própria trilha sonora foi trabalhada de uma maneira diferente, não é? A gente ficou até tentando descobrir qual que era. E ela é meio editada também para dar essa sensação psicodélica e tal. Tanto que quando elas encontram o Vicar, corta bruscamente, né? A gente meio que como se a gente estivesse no universo delas mesmo. E o universo do Vicar é a vida real, né? Aí, tipo, corta tudo. É até uma sensação também de quando você se assusta e perde. Passa a onda, doideira. né? Agora, tem uma coisa muito bizarra que é uma sequenciazinha que a Ama, nossa, eu fiquei até arrepiada. A Ama faz um negócio assim atrás dela com a cara de Satanás também, que eu fiquei meio chocado. Eu achei que você ia falar da cena que elas estão rodando e aparece a... Essa aí, né, que ali aparece fantasma e ali é pra cagar de medo. Aquilo é muito louco porque é um exercício de montagem que induz várias interpretações. Tudo vai dando a entender que tem uma relação extremamente complexa da família da Camille, pelo menos, com esses assassinatos, né? As coisas acontecem sempre naquele universo ali. E aí, neste momento, quando vai trocando a cara dela pela cara das meninas mortas, é bem isso. Ou que ela vai morrer também. Nesse momento, realmente tem uma ligação muito forte entre as 4 meninas, que é a Marion, a Camille, menina, né? Que é a Marion, a Camille, a Ama e a Alice. Ela tem lembranças de tanto de uma com a outra e tá vivendo com a Ama. Então, eu acho que é uma conexão forte entre elas. E eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que eles vão pegar a Ama e a Camille vai chegar, vai ser uma confusão. Tomara que não, tomara que ela morra, que é chato. Depois a Dora aparece igual um espectro também do Satanás no quarto, né, com a carinha assim, parecendo um demônio. E aí elas estão lá, a gente descobre que a mãozinha pegando a cicatriz da Camille é da Ama mesmo e tal. E aí a Camille pega a mão do fantasma, que é a irmã dela. E a irmã dela diz que ela não tá segura ali. Ali
Aí é de novo aquela coisa da ambiguidade. Ali onde? O Windgap, dentro da casa? Onde que tá o perigo de fato? Pra mim é a casa. Ainda mais levantando essas suspeitas de como a Marion morreu, né? Sim. Então... Aquela olhada da Dora é tudo tão, assim... Ela olha de um jeito ruim, tipo assim, uma mãe que tá vendo as duas filhas num momento de intimidade, de carinho, sabe, de uma conexão bonita, e ela olha com uma cara horrível, assim, não é uma cara tipo, que legal, minhas filhas estão se dando bem. É uma cara tenebrosa, né, de horror. Acho que a Ama e a Camila agora chegaram num nível mais forte da irmandade delas, porque ela deixar a Ama passar a mão nas cicatrizes, eu acho que isso foi muito significativo. Do you ever feel like bad things are gonna happen to you? Conta pra gente o que você tá achando de Objetos Cortantes e se inscreva no canal se estiver gostando das nossas críticas. Tchau! Tchau!